Outro aviso que eu já estava esquecendo é que por termos também uma organização melhor, a tradução bíblica adotada pelo Ministério ADEF é a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Amém? Você que vai comprar uma Bíblia nova e quer se adequar ao que o Ministério ADEF propôs como uma única leitura bíblica, é da ARC, Almeida Revista Corrigida. Não é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, não é da NAA, NTLH, não é da King James, a qual eu gosto da leitura da King James, mas nós passaremos a fazer uso da ARC. Pregadores, aqueles que têm oportunidades de momento de ofertório, leitura inicial, por favor, façam uso da ARC. A mídia vai estar transmitindo a ARC. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Todos encontraram? Amém? Só um minuto para eu abrir na ARC também. E diz assim a palavra do Senhor: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus. Há alegria diante dos anjos de Deus. Vou repetir para ficar bem gravado. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Deus colocou esse texto no meu coração e colocou um direcionamento para essa manhã. Vira para o teu irmão pela segunda vez, terceira contando com uma alta consagração, e fala para o teu irmão: meu irmão, você é valioso para mim. Você é valioso para mim. Mas fala com verdade. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esta parábola faz parte de um conjunto de 3 parábolas, em qual Jesus vai estar ensinando sobre o reino dos céus, sobre evangelismo, sobre missões, sobre arrependimento e sobre salvação. Das 3 parábolas, e é interessante a gente entender por que Jesus usava parábolas para ensinar. Ele vira para os seus discípulos e diz, certa vez, que um dos questionamentos dos discípulos é: por que Jesus falava por parábolas? Porque não existia nenhuma dessas linguagens naquela época. Os mestres daquela época não ensinavam por parábolas. Ele tinha um ensinamento mais direto, ele queria uma imposição mais direta sobre a palavra. E assim eles faziam a distinção daqueles que poderiam ou não poderiam falar sobre a Torá, falar sobre a lei de Cristo, de Deus, falar sobre os profetas, principalmente profetas maiores, profetas como Isaías. Porque a partir do momento em que você começa a falar diretamente, você começa a separar aqueles que têm conhecimento ou aqueles que não têm conhecimento técnico. Mas Jesus vai começar a ensinar por parábolas para dizer aos seus discípulos: a vocês que caminham comigo, que andam comigo, respiram comigo, comem comigo, eu dou o direito de entender as coisas do céu diretamente. Mas para eles que ainda estão me conhecendo, não como mestre, não como profeta, não mais como um doutor, um sacerdote ou como mestre, mas como Deus, a eles eu tenho que falar com zelo e cuidado, para que eles possam ouvir e entender sem causar confusão nos seus corações. Então Jesus usava parábolas para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer com
profundidade sem ferir os seus corações. Já observou que o Evangelho não é palavra de consolo, mas de confronto? Já observou que quanto mais você ler a Bíblia, mais você olha e observa que nada você sabe e que tudo você precisa? Já observou que quando você está mais próximo de Deus em orações, em jejuns e consagrações, quanto mais você se aproxima do Rei, quanto mais você se aproxima do Cristo, mais pecador você se sente? Porque esta é a função de Jesus, é salvar-nos, nos apresentar um Deus que antes era inacessível, mas por causa do Filho, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, eu e você hoje estamos aqui, não chamados mais como criaturas, mas como filhos do Deus Altíssimo, co-herdeiros do céu. Eu não sei quanto a você, mas antes eu me sentia um nada, mas em Cristo eu me sinto muito amado e querido nos céus. Então Jesus começa a explicar uma série de parábolas, e é interessante observarmos essas parábolas. Essas parábolas são bem entendidas para todo cristão. A primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha. É da ovelha? Me ajuda a pregar, irmãos, que eu estou com uma tossezinha, a garganta meio ruim. A primeira parábola da ovelha, todos nós conhecemos. O pastor foi colocar a ovelha no aprisco, começou a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual o pastor conta quando está aqui em cima do altar. Vocês pensam que não, mas o pastor está aqui olhando e falando, está me faltando as ovelhas aqui. Preciso saber onde estão, preciso saber o que está acontecendo, preciso saber como está a lã dessas ovelhas, se elas estão feridas ou não estão feridas. Eu estou aqui, mas eu estou observando. E o pastor começa a contar, está faltando ovelha. Ele conta de novo, está faltando ovelha. E a ovelha se perdeu no caminho, de volta para casa, de volta para o aprisco. A terceira parábola que Jesus vai contar sobre o reino é a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo vai falar sobre alguém que estava na casa, mas preferiu voltar para o caminho errado. Ele estava no reino, mas decidiu sair do governo do pai, entendendo que as suas decisões são melhores do que a decisão do pai. E dessa forma Jesus está dizendo, há pessoas no reino, que cresceram no reino, se alimentaram do reino, foram moldados e transformados pelo reino, mas não querem mais viver no reino. Jesus está nos ensinando, irmãos, que na caminhada cristã nós vamos encontrar todos esses tipos de pessoas. Mas todos eles têm um segredo no final. O amor de Deus ainda é disponível para cada um. Aleluia. 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 Glória a Deus. Então entenda, não é porque nós estamos aqui hoje, no último culto de Santa Ceia, que somos melhores do que os nossos irmãos. Pelo contrário, somos tão necessitados quanto eles. E Deus nos ama de igual maneira quanto eles. Amém? A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E agora entra a nossa mensagem. A parábola da dracma perdida vai nos dizer que uma mulher, e não cita o nome dessa mulher, notou que uma das suas 10 dracmas se perdeu. Agora, a primeira coisa que nós temos que analisar num texto expositivo como esse, de poucos versículos, é o que é uma dracma. A dracma era o salário diário de um trabalhador, que foi usado pela Grécia até pouco tempo, 2002. Em 2002, deixou de usar a dracma como pagamento, moeda de troca, pela Grécia para se usar o euro. Mas até pouco tempo a dracma ainda estava sendo usada para dizer, para comprovar que a Bíblia, a Bíblia não precisa de comprovação humana, ela é a palavra de Deus. Mas existem homens que querem ainda comprovar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é,
a dracma, ela é valiosa para o trabalhador. Trabalhou, presbítero Antônio, no final do mês você tem o seu salário, 10 mil na conta. Trabalhou, irmão Deus, no final do mês tem lá 30 mil na conta. Irmão Ricardo, trabalhou, no final do mês está lá 50 mil na conta. Amém, irmão? Toda a igreja trabalhou, tem que falar porque senão o pessoal vai dizer que só alguns que pegaram. Toda a igreja trabalhou, está lá 100 mil na conta. Então nós precisamos observar que a dracma é algo valiosa para o trabalhador. Amém? Para o trabalho, a dracma é algo valioso. Agora, por que é valioso para a mulher? A mulher não trabalhava para o trabalho. Jesus mesmo vai contar uma parábola sobre o dono de uma fazenda, em que ele vai buscar na praça trabalhadores para sua vinha. Ele vai de manhã, logo cedo, e pega um número de trabalhadores. Ele vai ao meio-dia, pega outro número de trabalhadores. Ele vai no fim da tarde, pega outro número de trabalhadores. Mas no final do dia ele faz o mesmo pagamento para todos. Então todos os trabalhos eram feitos pelos homens. Apesar que existiam algumas questões em que a mulher também estava junto. Como por exemplo o livro de Ruth vai contar que ela colhia as espigas junto aos trabalhadores, mas ela colhia pela necessidade. Ela era uma mendiga, uma estrangeira no meio do povo. Então Jesus está contando essa parábola, nos mostrando que o papel da dracma na vida da mulher é diferente do papel da dracma na vida de um trabalhador. O valor dela é diferente. Então, qual é o valor da dracma para esta mulher? Aí nós temos que analisar a Bíblia no âmbito cultural, porque a Bíblia tem que ser analisada dessa forma, irmão. Aquilo que está escrito, amém. Mas nós entendemos a Bíblia no âmbito cultural, no âmbito temporal e na aplicação dela. Nós estamos hoje observando, e hoje as mulheres, em sua grande maioria, trabalham e querem trabalhar para ter o seu sustento, para ter o seu dinheiro no final do mês, poder comprar suas maquiagens, poder comprar seus vestidos, e assim o homem poder comprar as suas Ferraris. Glória aumentou nessa parte, viu, Diácono? Eu gosto. Agora, o que significa? Qual é o valor da dracma para aquela mulher? Para a mulher naquele tempo, a dracma era um símbolo de aliança feita pelo seu noivo. A mulher recebia a dracma como um dote, e ela usava essa dracma como um colar ou uma tiara que era apresentada não só na sua vida diária, mas também no seu casamento. É como se ela estivesse dizendo para o noivo: eu te recebi com tamanho entusiasmo que eu guardei e cuidei daquilo que você me deu como valor. Irmão, vamos lá. Cultural, naquela época, nem todos poderiam ter 10 dracmas para dar. Nem todos, irmãos. Porque o custo de vida era muito alto, o salário era muito baixo, e nós precisaríamos trabalhar bastante para ter o que nós precisamos ou queríamos ter. Então o noivo vira para aquela mulher e diz: eu te dou 10 dracmas para você cuidar até a minha volta. Porque diferente dos crentes que nós temos hoje em dia, naquela época, naquele povo, o povo israelita, o noivo não ficava vendo a noiva todo dia, não. Esse negócio de namoradinho, sair de mão dada, beijinho na praça, essa coisa não tem nem lá e nem aqui. Só o Diácono Moacir deu um glória bem baixinho aqui. Essas coisas não tinha nem lá e nem aqui na Def Cartacho, amém? Namorada Def Cartacho é um de um lado, outro do outro e o pai no meio. Glória a Deus por isso. Pessoal, glória a Deus. Esse jovem está precisando de uma disciplina, de um gabinete. O noivo entrega o seu dote para a noiva, dizendo: me aguarde que eu vou voltar. Eu estou preparando a nossa casa, estou cuidando das nossas economias, estou fazendo o nosso pé de meia, estou dando crescimento econômico para que quando você chegue, tudo esteja preparado para você. Mas enquanto eu não venho, eu deixo algo valioso com você, algo para você cuidar. E naquele momento ele deixa as 10 dracmas para aquela mulher.
Ela vai usar, seja lá como colar ou como uma tiara, mas ela vai usar. Eu imagino aquela mulher usando aquilo dali, dizendo: o meu noivo me deu. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. É tipo o pastor assim no paletó azul, vi muito lindo. O meu noivo me deu. Ela olha no espelho e fala: olha, o meu noivo me ama tanto que ele me deu esse presente fenomenal, maravilhoso. O meu noivo me vê como um especial na vida dele. Então ele me entrega aquilo que ele tem de mais valor. E o que eu tenho que fazer é cuidar daquilo até que ele. Mas um certo dia, em uma certa hora, depois de voltar da caminhada matinal, depois de tomar o seu de jejum com as suas amigas, depois de conversar sobre a vida, depois de analisar tudo que ela tinha para analisar, ela lembrou: meu noivo pode vir aí, então eu tenho que observar se o que ele me deu ainda está guardado. E ela vai procurar as dracmas, ela vai procurar, seja lá aquela tiara ou aquele colar, e vai tentar analisar, passar um paninho, tirar a poeira, polir a dracma. Mas ela começa a contar: tem 1, 2, 3, 4, 5, está faltando. Peraí, deixa eu contar de novo: 7, 8, 9, está faltando uma. Deixa eu contar de novo. E ela começa a contar e fala: aonde foi parar a minha dracma? Aonde foi parar aquilo que o meu noivo me entregou de valor? E se ele voltar agora? E se ele vier me buscar agora, como eu vou me apresentar a ele? Eu não consigo esconder dele que a dracma está faltando. Eu posso esconder das minhas amigas, porque elas não sabem que ele me deu 10 dracmas. Eu posso esconder das minhas vizinhas, porque elas não sabem que ele me deu 10 dracmas. Se alguém perguntar, eu posso dizer: olha, o meu noivo me ama tanto que me deu 9 dracmas. Mas quando ele chegar, ele vai analisar e vai saber: está faltando uma. Aonde está a dracma que eu confiei em tuas mãos? Quando ele chegar, ele vai dizer: eu fui, preparei um lugar para vós, preparei a casa, coloquei lençóis de seda, coloquei um sofá retrátil, uma televisão de 100 polegadas, coloquei uma sauna, uma hidromassagem. Eu fiz um jardim maravilhoso para você. Eu fiz uma piscina olímpica para você nadar nos dias de sol. Eu cresci o rebanho para que você tenha carne todos os dias e leite sobre a sua mesa. Eu ampliei a plantação de trigo para que você tenha pão sobre a sua mesa. Eu ampliei o pomar para que você tenha sempre frutas frescas e verduras e legumes. Mas aonde está a dracma que eu confiei a você? A minha parte, o noivo está dizendo, eu fiz. E a sua? Segunda coisa que nós vamos analisar é como ela descobriu aonde estava a dracma. Está vendo essa luz que está sobre a sua cabeça? Se eu mandar apagar, como é que vai ficar esta casa? Pois assim era a casa naquele tempo. A casa não tinha energia elétrica, não tinha transformador, a casa não tinha interruptor. Então era ligada em momentos somente de extrema necessidade a lamparina. À noite, quando não se tinha mais luz nenhuma, a lamparina era acesa. À noite, quando se necessitava, e por pequenos momentos, porque o azeite, o óleo também era caro, a lamparina era acesa. Mas ela se viu numa extrema necessidade. Agora eu preciso achar a dracma. Eu preciso encontrar a dracma. Então ela vai pegar a lamparina para iluminar a casa. Agora começa algo interessante sobre nossas vidas nos dias de hoje. Quando ela acende a lamparina, ela observa: a casa está suja, está bagunçada. E eu vou trazer dois elementos aqui.
que nós precisamos ter muito cuidado. O primeiro elemento é a bagunça. Tem crente que não analisa o tanto de sujeira que traz para a sua vida. Eu não ouvi nenhum misericórdia, eu estou achando que... irmão, nós trazemos muita sujeira para a nossa vida. A gente fica parecendo aquele povo acumulador, sabe? Que não pode ver algo na rua e passa, nossa, vou levar um carrinho de bebê novinho, vou levar. Meu Deus, olha aquele espelho, ele está rachado num cantinho ali, mas se eu passar uma lixazinha ali, já está bom, vou levar. A gente começa a acumular sujeira sobre a nossa vida. A nossa casa começa a ser um entulho de lixo sem a gente observar. A gente começa a dar ouvidos à voz de Satanás ou à voz dos inimigos, e a gente começa a acumular sobre a nossa alma sujeiras que não deveriam estar. A primeira sujeira que eu quero trabalhar com os irmãos é a murmuração. Tem crente murmurando sem saber. E torna isso como algo comum e rotineiro na sua vida. Sabe o que é a murmuração, irmãos? Vamos tomar como base o povo no deserto. Murmuração é você saber que tem um Deus, saber que você é filho dele, saber que ele não falha, não erra, e mesmo assim fico questionando a Deus: sou seu filho, pai? Será que eu não vou ter uma picanha sobre a minha mesa? Irmão, às vezes a gente passa por processos que Deus está querendo nos moldar, nos transformar. Às vezes nós queremos dar mais ouvidos às vozes de pregadores que mexem com o sentimental da gente, dizendo: você é o cara, você nasceu para vencer, você é vitorioso em Cristo, Deus não vai deixar você passar por tribulações. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ao contrário da murmuração, que nos leva a uma decadência espiritual, o bom ânimo nos faz refletir como Josué e Caleb. A cidade é fortificada, tem gigantes, tem espadas, tem escudos, tem flechas, mas nós temos o Deus vivo. E sobre a palavra desse Deus vivo, se ele diz que é para tomar a nova Jerusalém, a nova Canaã, nós vamos tomar, porque ele é Deus fiel para cumprir a sua palavra. Não é pelo que nós queremos, porque a murmuração vem por aquilo que eu quero. Eu quero um carro novo. E se Deus não me der um carro novo, Deus não é Deus. Deus não precisa mostrar para você que Ele é Deus e ponto na sua vida. Aleluia! Se eu não estiver comendo, tomando Coca-Cola todo dia. Tem gente que fala que Coca-Cola faz mal, engorda. Eu estou tomando engorda até hoje. Faz mal sim, irmão. Cuida da saúde. O corpo é templo do Espírito Santo. Entenda que a murmuração, ela vai aparecer no deserto. Crente que murmura passa no deserto, está passando pelo deserto. Crente que murmura é crente que ainda não olhou o objetivo da sua vida. Crente que murmura é aquele que não tem foco na sua vida. E eu estou falando de vida espiritual. Eu não estou falando de vida física. Não estou dizendo para os irmãos que os irmãos não devem ter projetos na vida de você. Tem que ter projeto. O provérbio vai dizer: consagre os teus projetos ao Senhor e tudo sairá bem. Tem que ter projeto. Aos jovens, tenha projeto de faculdade, tenha projetos em crescimento financeiro, tenha projeto familiar. Começa a buscar na palavra de Deus o que é ser uma boa esposa, o que é ser um bom esposo. Agora começa a buscar as características de um homem bom, mulheres, meninas, para não cair na lábia de Satanás e se entregarem para homens que só querem desejar o seu corpo, te usar como um pano de chão e te jogar fora quando não interessar mais. Ou meninos, começa a buscar mulheres que não querem te buscar só enquanto você é útil, porque quando você perder a sua utilidade, ela te deixará e te trocará por alguém que tem mais do que você. Comece a buscar um homem e uma mulher santa diante do Senhor Deus, porque se assim for, irmão, vai comer ovo, mas vai estar com você, vai comer farinha, mas vai estar com você, e quando você estiver no filé mignon, ela vai estar dando glória, dizendo: o Senhor nos abençoou até aqui e nos abençoará cada dia mais. Homem e mulher
pela falta, mas agradece por aquilo que sabe que Deus já vai fazer. Então começa a aprender a agradecer. Se a murmuração é uma das sujeiras que está na tua vida, começa a quebrar hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta vez no dia, vira para o teu irmão e fala: meu irmão, irmão, você está com sono, não quero nem acreditar. Eu estou com a voz rouca já gritando aqui e você está com sono. Fala: meu irmão, a murmuração não cabe mais na tua vida. Agora fala com voz de profeta: não cabe mais na tua vida. A murmuração cai hoje em nome de Jesus Cristo. Cai hoje em nome de Jesus. Não haverá mais murmuração no meio do povo de Deus. Aleluia. A imoralidade é outro pecado que nós temos. A imoralidade, irmãos, ela vem com um conjunto. A imoralidade cabe à vaidade, cabe à ganância, cabe à cobiça. Por que cabe à cobiça? Pelo simples fato: um homem imoral é um homem que tem um caráter corrompido. Uma mulher imoral é uma mulher que tem um caráter corrompido. E quando ela se apresenta, ou ele se apresenta com um caráter corrompido, ele está demonstrando somente aquilo que ele tem guardado dentro de si. Só olha para o irmão que está do teu lado. Não precisa falar nada não, só olha. Está vendo como é que ele está bonito hoje? Se ele for um homem ou uma mulher imoral, ele não fica bonito assim. Ou somente se veste como uma capa. Precisa de academia, precisa de plástica, precisa de implante, precisa de esticar a cara. Aqui o cara, eu estou dizendo que é errado, não, irmão. Cada um com Deus. Se não cai peso no seu coração, é você com Deus. Eu estou dizendo que o pastor está lindo até hoje, não precisou de nada disso. Irmão, eu tenho que me sentir lindo da parte do Senhor. Se Deus fala que eu sou lindo, eu sou lindo. Amém? O homem é aquilo que se vê. A imoralidade é uma das sujeiras que aparece na casa da mulher. O homem imoral, ele não quer saber se ele está levando dano ou dolo para outra pessoa. Ele é imoral e pronto. Ele vai cobiçar a tua irmã, varão, ou vai cobiçar a tua esposa, varão. Ele vai cobiçar o teu esposo, varão, ou ela vai cobiçar o teu esposo, porque é imoral. Ele vai olhar e falar assim: nossa, obreiro de véu, está bem abençoado, hein? Nossa, obreiro Tiago, presbítero Antônio, está abençoado, hein? Ele começa a cobiçar. Agora, o pior, estava dentro da casa, não é de fora. A sujeira veio de dentro da casa, não de fora. Porque a mulher representa a igreja. Se observarmos na leitura da parábola, a ovelha representa eu e você. O filho pródigo representa eu e você. Mas a mulher representa a igreja, a noiva, a comprometida com Cristo. Então a sujeira está dentro da igreja. Nós precisamos retirar do nosso meio a sujeira do pecado. Agora vem uma questão interessante, só para não prolongar, que eu já estou perto do horário vencido. Uma coisa interessante, ela só vai analisar a sujeira quando a luz está acesa. Agora nós vamos pegar isso daqui. O que é a luz na vida do crente? A palavra de Deus. Mas para haver a luz tem que ter unção. Como assim, pastor? É simples. Sem a unção ou a presença do teu Espírito Santo, que é representada pelo azeite, não tem fogo na lamparina. Eu vou repetir porque o glória a Deus foi muito tímido. Eu estou numa igreja pentecostal, não estou numa igreja que não dá glória, estou numa igreja que vai dar glória. Sem a presença do Espírito Santo, eu posso ler a palavra, que não vai significar nada para mim, vai ser só um conto de fadas, uma historinha para boi dormir. Mas quando a unção do Espírito Santo está aqui dentro, meu irmão, e eu
esta palavra ilumina o meu caminho e começa a me mostrar toda a sujeira que tem que ser retirada. É por isso que Jesus vai dizer: eu não acendo uma lamparina para colocar embaixo da mesa. A lamparina tem que estar em cima. Não tem como eu ter a presença do Espírito Santo, abrir a palavra e não me sentir imundo nas minhas ações contra Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais ela me ilumina com a presença do Espírito Santo do Senhor, mais eu vejo que a minha vida precisa estar em ordem. Jesus vai dar uma palavra a João no livro de Apocalipse e vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e farei morada. Jesus habita em templos imundos? Não. Mas não é Jesus que limpa a tua vida. Porque a palavra vai nos revelar que aquela mulher começa ela a limpar pela luz da palavra. Romanos capítulo 12 vai nos dizer: não vos moldeis com o mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra. Tem crente querendo falar da vida do irmão, trazendo imundícia para dentro da igreja, para dentro dos ouvidos do irmão, mas não fala da palavra de Deus. Perdemos mais tempo em dizer: você viu que o presbítero Antônio está com um terno preto, mas com um sapato marrom? Você viu que a pastora Daiane nem pintou o cabelo hoje? Está linda, meu amor. Daqui a pouco eu põe em casa. Tem que ser prudente, vigilante. Já sabe. Nós precisamos entender que as ações que a gente faz fora da palavra e fora do propósito do reino, irmão, é sujeira que nós trazemos para dentro. Mas eu estou aqui hoje, esta manhã, para dizer: eu, como pastor da igreja, e você, como membro desta igreja, não deixamos Satanás trazer imundícia para dentro desta casa. Eu acho que a imundícia já chegou. Tem muita gente que não deu nenhum glória. Se a imundícia chegou, eu hoje, como obreiro do Senhor, ministro do reino dos céus, estou aqui para te dizer: a palavra de Deus purificará este lugar. Está na hora da igreja se levantar para colocar a ordem na casa. Tem gente querendo viver os poderes de Deus, a manifestação das maravilhas de Deus, mas não está pregando palavra de autoajuda. Não é para este altar. Este altar foi levantado como um altar santo para pregar a palavra do Senhor. Então pregue a palavra do Senhor, fale da palavra do Senhor. Se reuniu para um churrasco, coma picanha, mas fala da palavra do Senhor. Se reuniu para um caldo, nesse fiozinho é muito bom, tome o caldo, mas fale da palavra do Senhor. Começa a dizer como Deus trabalhou na sua vida e pode trabalhar na vida do teu irmão. Porque como igreja do Senhor nós temos que estar de olho e observar: cadê a dracma perdida? Porque o fato, irmão, que muitas igrejas têm hoje em dia é: não corra atrás de ninguém. Se quiser vir, vem até aqui pedir perdão. Para, irmão. Para com isso. A ovelha perdida, o pastor foi buscar. A dracma teve que ser procurada. Nós precisamos cuidar e amar um do outro, e não levar sujeira, mas levar a luz da palavra. Porque através da luz da palavra do Senhor eu me conserto. Foi através da palavra de Deus que falou comigo: para com os seus vícios, para com o seu mau caratismo, para com a sua safadeza, a sua sem-vergonhice. Vira homem, honre as calças que tu veste. Foi através da palavra que ele me disse: eu não te fiz para comer na mão de Satanás, mas eu te fiz para sentar na minha mesa e dizer: tu és o meu filho. Eu não te criei para viver comendo lavagem como um filho pródigo, mas eu te restaurei e te restituí de criatura a filho.
por isso que quando ele voltar, aonde ele estiver, a igreja vai estar junto. Ai, irmão, você deu glória muito bom. É por isso que quando ele retornar e arrebatar a igreja, onde o noivo estiver, a noiva também vai estar. Ah, se ele estiver no sul, eu estou coladinho. Se ele for para o norte, eu estou coladinho. Se no milênio ele assentar no seu trono, eu estou perto do trono. Se o céu, os anjos derem glória, eu vou dar uma glória maior, porque eu recebi dele uma vida da qual eu nunca imaginei que eu teria. E a palavra começa a limpar. Agora tem uma coisa interessante. A dracma foi encontrada em cima da mesa. A dracma foi encontrada no armário da cozinha, de fácil acesso? Não. A palavra diz que ela teve que limpar a casa toda. Para encontrar aquilo que está valioso dentro de você, precisa limpar a casa toda. Crente que não senta para aprender da palavra, não tem a casa toda limpa. E depois fica murmurando, colocando mais sujeira para dentro porque Deus não fez aquilo que ele queria. É porque não entendeu o processo de santificação que ele tem que passar. Às vezes, Deus vai amassar o barro para fazer um vaso melhor. O problema é que você quer ser reutilizado da mesma forma que você veio do mundo. Ei, presta atenção, não vai ser. Tem muito buraco nesse vaso, tem muita sujeira nesse vaso, tem muita poeira nesse vaso, tem muita rachadura nesse vaso. Então o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar você, vai pegar a palavra dele, vai amassar você com uma palavra e vai dizer: agora seja um vaso novo, porque antes você era um vaso de desonra, mas eu estou te transformando como um vaso de honra. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus vem para me transformar e transformar você em uma verdadeira noiva dele. Mas para isso, a lamparina tem que entrar em todos os lugares. Porque tem gente que pega até a lamparina, aí começa a folhear a Bíblia, aí começa a falar: Josué capítulo 1, ser forte e corajoso. Olha, Jesus está dizendo que eu sou forte e corajoso. Aleluia. Aí começa a dizer: Deus separou Sansão, escolheu Sansão para libertar o povo, começar a libertação do povo com os filhos de Deus. Olha, Deus me separou para uma grande obra, que maravilha. Aí começa a falar sobre Davi. Deus vê Davi como um homem segundo o seu coração. Olha, Deus me vê como um homem segundo o coração dele. Que maravilha, eu sou na mão do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo começa o sermão do monte dizendo tudo aquilo que eu nunca fiz e nunca serei sem Ele, aí eu começo a dizer: não, isso daqui não é para mim não. Isso daqui foi só uma pregação que Jesus fez naquele tempo. Não. A mesma luz que atinge sobre a mesa, ela quer estar embaixo da mesa. A mesma luz que atinge o colchão sobre a cama, ela quer ver a sujeira que está embaixo da cama. A mesma luz que atinge o tapete, que está sobre o tapete, ela quer que você levante o tapete e você venha limpar embaixo do tapete também. Ah, pastor, eu não entendi até agora porque o senhor está falando de parábola. Deixa eu falar mais direto para você, crente, então. Deus está dizendo esta manhã para a tua vida, aquele pecado que estava escondido e que você fazia somente quando ninguém via. Deus está dizendo para você: deixa a minha palavra te purificar, deixa a minha palavra te transformar, deixa ela iluminar os teus erros e os teus pecados, e você verá o que eu posso fazer na tua vida. Eu quero ir sobre a mesa, mas também quero ir embaixo da mesa. Eu quero ir sobre o tapete, mas eu também quero ir embaixo do tapete. Aonde tiver um grão de poeira, Deus quer limpar esta casa. Mas a responsabilidade é tua. Porque tem gente que olha e fala assim: ah, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor me sabe, o Senhor me vê, sabe que eu sou fraquinho, Pai, na fé. Ei, para com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Para com isso em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra nos fortalece com os céus. Eu não sou fraquinho não, porque quem teve que arrumar a casa não foi o Espírito Santo não, foi a mulher. Como? Pelo Espírito Santo e pela palavra. O Espírito Santo vinha e mostrava na palavra: sua vida está errada assim, está falando muito mal dos outros, purifica. Parei, Jesus, em nome de Jesus, não faço mais. Ah, está cobiçando o carro do irmão.
Jesus, não faço mais. Só porque o irmão chegou de terno novo. O irmão está ganhando dinheiro, hein? Deve estar trabalhando bem. Eita, está a posição do trabalho do irmão? Não faço mais. Estou murmurando, porque eu vejo os irmãos reunidos e ninguém me chama. Chama o pastor, irmão. Irmão, é sujeira espiritual. O Espírito Santo está mostrando essa manhã. Eu não faço mais. Sou eu que tomo a responsabilidade e digo para Jesus: eu dou tanto valor ao que você me entregou, que eu vou manter a casa limpa e organizada, para que esta dracma nunca mais se perca. Glória a Deus. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei o quanto santo você acha que você está. Mas enquanto Jesus Cristo não voltar e não transformar este corpo corruptível em um corpo incorruptível, eu sou sujeito a trazer imundícias para dentro da minha vida. Mas esta manhã eu me coloco na responsabilidade pela palavra de Deus e dizer: eu não aceito mais o lixo que Satanás me oferece. Você pode bater no seu peito assim, em nome de Jesus? Bate com força, irmão. Não, Jesus, tem a dó do peitoral, não. Você malha para isso. Bate com força no seu peitoral e fala assim: Deus, nessa manhã, eu me responsabilizo para limpar a minha vida mediante a tua palavra e ao teu Espírito Santo. Aquela mulher chamou as amigas e a vizinha para comemorar após a limpeza. Após o achar da dracma, ela não chamou as vizinhas para limpar a casa. Ela não chamou as amigas para limpar a casa. Ela não colocou a culpa das amigas. Perdi a dracma porque eu estava conversando com vocês. Perdi a dracma porque eu fazia minha corrida matinal com vocês. Não, ela disse para as amigas: se alegra, porque houve luz dentro da minha casa. E eu pude enxergar que o que eu vivia antes não era digno para o meu noivo. Mas hoje eu encontrei aquilo que ele me entregou de mais valor. Eu limpei a minha casa, eu faxinei de alto a baixo, e através do que ele me ensinou, eu hoje sou uma mulher e um homem preparado para ele. Porque o texto vai dar continuidade e vai dizer: a alegria diante dos anjos, como um pecador que se arrepende. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É nós reconhecermos que, por mais que nós somos santos através de Jesus Cristo, também somos pecadores quando insistimos no pecado. A palavra está falando o tempo inteiro: se purifica, se limpa, se santifica, não faça mais. E você está insistindo naquele site pornográfico, você está insistindo no consumismo desenfreado, você está insistindo em quebrar a aliança do teu lar. Quando você fala mal do teu marido, mal da tua esposa, você está insistindo em quebrar o amor dos teus filhos. Quando você leva ele a ira contra você, você está insistindo quando você desonra os seus pais. Tudo isso, irmão, leva para nós imundície para dentro da nossa vida. Mas nessa manhã a luz do Senhor chegou. Essa manhã a luz do Senhor chegou. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós possamos estar limpando a casa. Limpando a casa. Vou contar um pequeno testemunho meu. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu gostava de jogar bola. Que minha mãe falava: varre a casa antes de sair para jogar bola. Eu dava aquela passada de vassoura rápida, sabe? Só no corredor. Não tirava tapete, não movimentava a cadeira da mesa, não ia para debaixo da mesa, nada disso, irmão. Era aquela coisa só para tapear a vela. Eu tenho a liberdade de chamar minha mãe e meu pai assim, gente. É liberdade com amor.
Ele tem um apelidozinho carinhoso comigo que eu não vou falar, senão. Mas eu pegava a vassoura, sabe, o desejo de jogar bola era imenso. Então eu pegava a vassoura e rapidão. 5 minutos eu estava eu lá fora, jogando bola. Correndo para um lado, correndo para o outro. E era rua de interior, chão batido, não era quadra não. Era futebol raiz. Era sandália havaiana como travinha ou então pedra. Não tinha esse negócio de rede. Não. Era coisa raiz, irmão. É jogador raiz aqui. Daqui a pouco eu via de longe. Busca longe. A vergonha dos meninos. A mãe vem buscar. O Espírito Santo faz assim com a gente. Aleluia. Igualzinho. Glória a Deus. Quando nós achamos que nós já estamos longe na caminhada, o Espírito Santo olha para você lá na frente e diz: caminhou sozinho até agora. Esqueceu de limpar aqui. Ô Jó! Eita glória. Ô Paulo! Vou falar uma mulher, senão daqui a pouco o pessoal vai achar que eu estou só nos homens. Ô Elis! Volta aqui! Esqueceu lá debaixo da cama lá, nem a sandália tirou. Esqueceu de lavar as taças. Esqueceu de lavar os talheres. Está lá. Lavou tão mal lavado que ainda tem mancha de feijão. Deus está dizendo: eu não vim fazer uma limpeza superficial. Se não for para te purificar por inteiro, se não for para te santificar por inteiro, só faz parte do rebanho aquele que valoriza a dracma que recebeu. Só faz parte daqueles que vão subir, aquele que olha para o valor do sacrifício e diz: foi sofrido Jesus, foi doloroso Jesus, eu não aguentaria, mas obrigado, porque a sua morte pagou pelo meu pecado. E se pagou pelo meu pecado, Jesus, eu não posso mais pecar contra ti. O pecado que existia antes já não pode mais existir agora. O que eu era no mundo, eu não trago para essa nova vida em Cristo. Porque agora eu sou noiva do Senhor. Eu tenho uma aliança com Ele. Glória a Deus. Os casados, olhem para a mão esquerda em nome de Jesus. Está vendo essa aliança no seu dedo? Tem mulheres e tem maridos que o homem e a esposa e o esposo nem aqui estão. Mas se olhar para o dedo você vai saber, eu tenho uma aliança. Aleluia. Qual o nome do seu esposo, irmão? Você? Paulo. Paulo. Eu tenho uma aliança com Paulo. E ela olha para essa mão e fala: eu não posso trair o Paulo. Eu não posso desonrar o Paulo. Eu não posso envergonhar o Paulo. Eu tenho que cuidar do Paulo. Ela está no trabalho, ela pensa com ela: o que eu vou fazer hoje à noite para que o Paulo se alimente e se alegre. Ela chega no final de semana, ela pensa: o que eu vou fazer para o Paulo e a minha família? Por quê? Ela tem uma aliança com o Paulo. O que Cristo espera é que você olhe para a dracma que Ele te deu, o valor que Ele depositou em você, e você diga: meu noivo está voltando. O que eu vou fazer para alegrar o seu coração? Como é que eu vou satisfazer este noivo? Qual é o tipo de vestimenta que ele gosta de me ver vestindo? Qual é o tipo de ação, de fala que ele gosta de me ver tendo? Será que é uma fala cheia de gíria? E aí, mano, qual é, bro? Ou será que é uma forma santa de dizer: meu amigo, varão abençoado, varão de Deus? Será que Deus gosta de ouvir você falar tanto mal do seu marido e da sua esposa? Porque o quanto você fala mal do seu marido e da sua esposa, é o quanto você fala mal de Deus. Porque, meu irmão, não casa. Entende? Não casa. 1 João capítulo 2 vai nos instruir. Se eu digo que eu amo a Deus e trato mal o meu irmão, eu sou um hipócrita diante de Deus. Porque eu tenho que amar você, irmão. Eu
te ame. Eu tenho que olhar para as irmãs e dizer assim: Pai, o homem imoral morreu lá fora, aqui dentro são varoas de Deus. Eu tenho que olhar para as minhas irmãs como Cristo olha para elas. E se tem algum homem imoral que tem vista enganosa aqui, irmão, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo transforma a tua visão de um homem imoral para um homem que olha as mulheres da igreja do Senhor como Cristo olha. Não mais depravação dentro desta casa, não mais imoralidade dentro desta casa, não mais mau caretismo dentro desta casa. O que nós vamos ter aqui é uma igreja santa, limpa e adornada para o Cristo. Aleluia. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Levanta o mais alto se você quiser, que não é para o pastor não, irmão, é para Jesus. E se você entende que você é filho de Deus, você vai fazer um voto essa manhã com Deus. Não vai pagar por este voto, que nós não cobramos. É um voto seu com Deus. Agora você só fala e só levanta a mão se você for capaz de cumprir este voto. Porque não faça voto de tolo, não. Faça um voto com Deus. Fala comigo em nome de Jesus. Deus, meu Pai, eu entendi o valor do seu sacrifício. Eu recebi a sua vida através de Cristo. E nesse momento, eu me torno responsável para, através do Espírito Santo e da tua palavra, todos os dias, eu estar puro para ti. Então, voto seu, Deus. É todo dia, irmão. É de manhã ao acordar, falar com Deus, obrigado. É quando você veio aqui durante o dia, você pecou, é você falar, me perdoa, Espírito. É quando você vê que a sua voz já alterou e machucou alguém, pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão à pessoa. É quando você vê que a sua língua coçou, sabe quando a língua coça? Para falar mal dos outros, você fala assim, morde a língua. Não vai sair da minha língua se não for palavras para abençoar. Eu entender que meu irmão tem a diferença que ele tem. Pode não ser tão bonito quanto eu, mas é filho de Deus. E vai caminhar comigo. E vai chegar nos céus agora. Porque eu não sei quanto a vocês, eu não subo sozinho. Eu subo com a igreja. Eu não sou arrebatado sozinho. Eu sou arrebatado com a igreja. E eu ensino para as minhas filhas: vigia. Porque com certeza eu e a tua mãe vão estar no céu. Se vocês se desviarem do caminho, se vocês não buscarem a santificação em Cristo, vão ficar para trás. E não adianta depois da morte vão ficar rogando a Deus que não tem jeito. Este é o tempo que nós temos para viver em santidade com Deus. Aleluia. Quero convidar os obreiros da casa a estar aqui à frente. Os cooperadores, os diáconos, os presbíteros e pastores aqui em cima.